Para isso eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias na Carta aos Hebreus, onde nós leremos 2 versículos apenas, mas que consiste, esses 2 versículos, consiste nos pilares do cristianismo. E vamos mostrar verdades absolutas, com certeza falarão. Hebreus 9, leremos o 27 e o 28 apenas. Amém? Sem falta dele. Quem estiver com a Bíblia, passar para Alexandre, para Alexandre acompanhar, né, Alexandre? O Alexandre é um grande amigo de muitos anos e fico feliz por ele estar hoje aqui conosco. Amém. Hebreus 27 e 28 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, para os que esperam pela salvação. Amém. Jesus Cristo é a nossa única esperança, hoje e depois que partimos. Vamos lá. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu santo e eterno nome. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela sua bendita palavra, que tem tanto falado aos nossos corações. Amém. E nesta noite, Pai, precisamos ouvir a tua voz. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, que o seu Santo Espírito tenha toda a liberdade de falar e conduzir toda esta palavra. Que eu seja aqui apenas instrumento em suas mãos. Que eu possa me esconder atrás da cruz, para que Cristo apareça e que Cristo seja glorificado. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Esta é a nossa oração, que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, meus irmãos, esse texto, esses 2 versículos que acabamos de ler, ele nos mostra 4 verdades absolutas e que para mim são irrefutáveis. A primeira verdade, meus irmãos, é que todos um dia terão que morrer. E o mais interessante é que todo mundo sabe disso, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que esses 2 versículos deixam para nós é que depois que partirmos, nós estaremos de frente com Deus para prestar conta de nossas vidas. Haverá um juízo. É outra verdade. Nós temos que entender isso. A terceira verdade é que Jesus Cristo, ele ofereceu-se uma só vez para tirar o pecado de muitos. Veja aí, de muitos. A Bíblia em alguns lugares fala que é de todos, mas aqui fala que é de muitos. Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. E bem-aventurado é aquele que faz parte desses poucos ou desses muitos, na verdade? Mas a quarta verdade é que ele aparecerá segunda vez para buscar e salvar aqueles que esperam pela essa salvação. Antes de eu falar, meus irmãos, dessas 4 verdades com vocês, eu quero falar um pouco dessa carta. Qual foi o propósito dessa carta escrita aqui aos Hebreus, uma comunidade cristã? Em primeiro lugar, o autor é desconhecido. Essa carta é uma carta anônima, não se sabe quem escreveu. Existem algumas especulações, mas nada comprovado. Mas o mais interessante é que diz lá em Pedro, 1 Pedro, que nenhuma profecia dessa escritura é de particular interpretação. Porque essa profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos escolhidos por Deus escreveram inspirados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Então nós não sabemos quem é o escritor, mas sabemos quem é o autor. O autor é o próprio Espírito Santo de Deus. Essa carta aos Hebreus também, no 1º capítulo, ela deixa bem claro que, havendo Deus falado de muitas e várias maneiras aos nossos pais, através dos santos profetas, hoje, nesses últimos dias, ele tem nos falado através do Filho. Falou àquela comunidade através de Jesus Cristo, seu Filho, e hoje Jesus Cristo também tem falado através do seu Santo Espírito. Então é claro, claríssimo, que quem fala é Deus. De Gênesis a Apocalipse é Deus falando. E a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus.
ela é a palavra de Deus. Isso aqui nós temos que contar. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Mas qual o propósito dessa carta? Essa carta ela foi escrita aos cristãos hebreus para mostrar que os sacrifícios que eles estavam fazendo, as repetições que eles estavam fazendo, era apenas a sombra do que viria. Já que os judeus tinham esse costume de repetições de sacrifício, de morte de animais, que não serviam apenas para apaziguar, para propiciar. E o autor deixa bem claro que Jesus Cristo morreu apenas uma vez, derramou seu sangue na cruz, para a salvação de todos os pecadores. Então todos aqueles sacrifícios não serviam para o problema do ser humano. O único sacrifício que servia era o de Jesus Cristo, que era o único e suficiente, porque ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado humano. Amém, Jesus. Mas essa carta, escrita aos hebreus também, ela serviu também para mostrar para nós toda a, como eu posso dizer assim, meus irmãos, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. No primeiro capítulo vai nos mostrar que Cristo, como Filho de Deus, como o próprio Deus, ele era superior aos anjos. Eles tinham que entender isso. E como homem, 100% homem, ele também era superior a Moisés. E que ele era o sacerdócio único e compassivo, aquele que adentrou no trono da graça e abriu assim uma porta de esperança para que nós tivéssemos agora acesso a essa porta, porque o véu se rasgou de cima a baixo e hoje nós temos esse acesso a Deus através de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então o que nós temos que entender? Que Jesus Cristo é suficiente. Era isso que eles queriam explicar para esse povo hebreu, para aqueles crentes, aquela comunidade cristã ali dos hebreus. Mas vamos lá para a primeira verdade. A primeira verdade é que todo mundo vai ter que morrer, e só uma vez. Meus irmãos, o que nós temos que entender é que nós, seres humanos, não fomos criados para morrer, mas para viver eternamente ao lado de Deus. Amém. Mas a morte entra em nossa vida como um intruso indesejável. A morte ela não é desejável. Porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E o pecado trouxe a morte. E é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos e separados estão da glória de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque tem que haver um pagamento. E o pagamento pelo pecado é a morte. Mas, meus irmãos, as outras religiões pagãs não entendem dessa forma. Porque eles veem a vida, o ponto de vista pagão, é que o mundo é controlado pelo acaso, pelo um destino certo, que não existe um céu, que não existe um inferno, que não existe o amanhã. E a filosofia dos epicureus e dos estoicos da época era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa era a filosofia. E por causa dessas filosofias pagãs, surgiu a ideia da reencarnação, da migração da alma, onde a alma não morre, ela vai e vem, se encarna através na natureza, de uma árvore, de um animal, da purgação da alma, mas isso são inverdades que são inculcadas na cabeça de seus seguidores, que não recebem a esperança que nós temos, que é Jesus Cristo. Porque eles não têm certeza da salvação, e para eles não existe o céu, e para eles morreu e tudo acabou. É isso que as religiões pagãs pregam. Então ninguém prega como cristão, que dá essa esperança aos seus seguidores. Mas, meus irmãos, como posso dizer? Mas o que diz a Bíblia sobre esse assunto? A Bíblia diz que existe um Deus. E que esse Deus, ele projetou um plano redentor, um plano salvífico. E esse plano, ele teve um começo, ele teve um meio e terá um fim. E o profeta Ezequiel, no capítulo 7, diz o seguinte, que o fim vem. Vem o fim nos 4 cantos da terra. Meus queridos, o que você tem feito com a sua vida? Já que nós só temos uma vida e que só morreremos uma só vez. Se nós formos olhar para a sociedade onde estamos inseridos,
O homem tem usado a sua vida sim. Alguns para ganhar dinheiro, outros para cuidar da sua beleza física, outros para viajar e divertir, e vive uma vida como se Deus não existisse, porque eles não estão preocupados com a sua eternidade e nem com a sua vida espiritual. O salmista, no Salmo 90, eu quero até abrir, convido os irmãos para abrir, ele vai falar o tamanho da nossa vida e como somos pequeninos diante de Deus. O Salmo 90, no versículo 9, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando. Esperar os irmãos abrir para acompanhar. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, porque a duração da nossa vida é de 60 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar aos 80 anos, o melhor deles é a canseira e o enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Lá em Tiago 4, no versículo 14, disse assim: que não sabeis o que acontecerá amanhã, e que a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Como a neblina que vem e logo desaparece. Como a fumaça que sai pelo chaminé e logo some e desaparece. É assim a nossa vida, meus irmãos. Me lembro quando eu tinha 18 anos e estava no tiro de guerra, no pleno vigor físico. E hoje já tenho uns 50 de bola. Passou que eu nem vi. Como um conto ligeiro, e como passou rápido. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que abriu os meus olhos a tempo para entender que existe uma eternidade ao seu lado. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que nos preparar para encontrar com esse Deus, para enfrentar esse juízo que haverá. Então, meus queridos, qual é a segunda verdade? Que depois da morte, nós estaremos diante de Deus. Seremos confrontados com o juízo, mas todos serão confrontados com o juízo. Tanto o crente como o não crente. Mas como assim o crente, irmão? O crente será confrontado com o juízo do tribunal de Cristo. Porque a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 5,10 diz que porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ele repete a mesma expressão de Romanos 14, capítulo 10, parte B. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque todos os crentes também serão julgados pelas suas obras. Mas que obras? A quantidade das obras, irmão Paulo? Ou a qualidade das obras? A qualidade das obras, meus irmãos. Porque nas igrejas, eu não sei se os irmãos observaram, que existem irmãzinhas que você não vê nem abrir a boca. Mas são as que mais oram pela igreja, pelo ministério pastoral, pelos irmãos. Eu frequentava uma igreja, lá no bairro Aparecida, com a mãe daquela jovem ali, a irmã Marisa. Lá tinha um filtro, que toda vez que a gente chegava, aquele filtrozinho estava cheio. Porque lá tinha uma velhinha que enchia para não beber água fresquinha, mas ninguém sabia que ela enchia, somente Deus. São essas obras que vão ser valorizadas. Que de repente você está vendo aqui o irmão Demetrio pregando, falando, e nós temos que tomar cuidado, que somos pregadores, irmão Paulo, para não tentar aparecer mais que Jesus Cristo, porque é Cristo que tem que ser glorificado. Amém. Existem pessoas nas igrejas que fazem muitas coisas, muitas obras, muito trabalho, sobrecarregam, ativistas religiosos, mas aparecem mais que o próprio Jesus Cristo. E a obra que vai ser edificada, meus irmãos, é aquela obra perfeita, onde Cristo aparece e o homem some e desaparece da presença de Deus. E as obras, meus irmãos, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, a boa notícia é que só vai estar diante do tribunal de Cristo salvos. E o mínimo que você pode receber é a sua salvação. Glória a Deus. Porque lá vai ser para diferenciações de galardão. Cada um vai ter posições segundo as suas obras. E pode acreditar, irmãos, que lá no céu, o menor que é aqui é que será o maior lá. Porque bem-aventurado é aquele que serve, que é servo do Senhor. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mim. Que bênção, né, meus irmãos? Amém. Ser servo. Então nós temos que tomar essa posição de servos do Senhor. Servir, amar o irmão, servir a igreja de Deus, servir o nosso próximo.
Mas, meus queridos, Pedro fala uma coisa interessante, que o juízo começará pela casa de Deus. 1 Pedro 4, versículo 17 e 19. Vamos abrir, irmãos? Vamos manusear a Bíblia hoje, deixa eu botar os irmãos para abrir a Bíblia também, viu? Vamos fazer aqui tipo um estudo bíblico hoje para 1 Pedro 4, 17 a 19. Quem achou primeiro pode ler bem alto. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Entenderam, meus irmãos? Que o juízo vai começar pela casa de Deus? Agora, se apenas o justo se salvará, o que será do ímpio? Onde será esse juízo do ímpio? E já teve, o nosso juízo vai ser no tribunal de Cristo. Mas haverá um juízo também para mim. E esse juízo vai ser o juízo final. Meus irmãos, eu como um bom pré-amilenista e dispensacionalista, eu tenho certeza que essa igreja também segue a mesma linha, que eu conheço o pastor daqui, o pastor Nilton, que é um pré-amilenista roxo. Existe uma ordem escatológica dos fatos. Escatologia, meus irmãos, é o fim de todas as coisas, é a doutrina que vai nos revelar o fim de todas as coisas. Mas só que no tempo presente nós estamos vivendo aí o princípio das dores. Tudo que está acontecendo é princípio de dores. Só que depois do princípio das dores, vai ser a volta de Jesus Cristo nos ares, onde os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois a igreja vai ser arrebatada e a promessa é que estaremos para sempre com o Senhor. Amém. E depois que Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, virá o tempo da grande tribulação, que são 7 anos. Nesses 7 anos vai surgir o anticristo. Os 3 anos e meio primeiro vai ser de paz, de bonança, de muita prosperidade. Mas diz que os últimos 3 anos e meio vai ser de muita angústia e tribulação. Pessoas vão ser forçadas a adorar esse anticristo. Pessoas vão ser forçadas a botar um sinal, ser assinaladas para comprar e para vender. Mas, meus irmãos, no final da grande tribulação, esse anticristo vai querer entrar no templo lá em Jerusalém e querer ser adorado. Querer sentar no trono e ser igual a Deus. E adorado igual a Deus. Só que Israel, como não adora outro Deus a não ser o Deus eterno que está no céu, o Deus Jeová, o Messias que eles ainda estão esperando, eles não vão aceitar adorar o anticristo. O que vai acontecer? As nações se levantarão e apontarão para aquela pequena cidade, Israel, um ato covarde, nações gigantescas contra uma cidadinha pequenininha que chama Israel para destruí-la. O nome disso aí vai ser a Guerra do Armagedon. Mas só que quando isso acontecer, meus irmãos, diz que Cristo vai voltar na sua segunda etapa. Mas dessa vez ele não vai voltar nos ares. Diz que ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras, junto com a igreja e todo o exército celestial. E ele vai vir montado no cavalo branco, com todo o poder e glória. E aquela igreja que sofria aqui na terra, não vai ser mais aquela igreja sofredora, vai ser uma igreja glorificada ao lado de Cristo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que sairá da boca de Cristo uma espada aguda, que é a sua palavra, e com apenas uma palavra ele destruirá a todos. Essa é a ordem escatológica dos fatos. Mas depois que isso acontecer, o falso profeta e o anticristo vai ser lançado num abismo, que é chamado de lago de fogo. E começará o milênio. 1000 anos Cristo reinando, junto com a igreja, e aqueles que sobreviveram na grande tribulação e morreram, mas não adoraram o anticristo. Eles também ressuscitarão e reinarão com Cristo no milênio. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que descerá um anjo do céu. E esse anjo não tem nome. A Bíblia não diz o nome. Que vai chegar a mando de Jesus Cristo para aprisionar Satanás. E Satanás, ele recebe 4 nomes naquele dia. Satanás, a antiga serpente, o dragão e o diabo. E diz que esse anjo vai cerrá-lo, vai prendê-lo. E Cristo vai reinar por 1000 anos. Mas no final dos 1000 anos, meus irmãos, importa que ele seja solto. Diz que ele vai ser solto lá no finalzinho. E vai sair a conquistar as nações. E diz que existe um povo lá por nome Gog. E uma nação por nome Magog.
que é como a areia do mar a extensão. E essas multidões de nações irá contra o arraial dos santos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para tentar destruí-la. Olha, isso no milênio, irmãos. E eles viveram o milênio. Mas a Bíblia diz que Deus fez descer fogo do céu e consumiu a todos. E aí Satanás, meus irmãos, ele foi agora amarrado e lançado no lago do fogo, onde está o anticristo e o falso profeta. E aí o céu e a terra e a lua fugirão da presença de Cristo. E haverá no espaço quântico apenas um trono branco. E lá estará sentado o justo juiz, que é Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, que maravilha. Esta é a ordem escatológica dos fatos, meus irmãos. É nisso que os pré-amilenistas creem. É isso que essa igreja crê. E aí, no juízo final, meus irmãos, olha o que vai acontecer. O juízo final é só para os ímpios. Porque agora haverá a segunda ressurreição dos mortos. E a Bíblia diz aqui no versículo 6 que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém, e esses aí, meus irmãos, que ressuscitarão naquele dia, serão ainda chamados de mortos. Interessante, como é que a pessoa ressuscitou, pastor? E vai ser chamado de morto, sabe por quê, irmãos? Porque o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. E esses que morreram sem Cristo estão mortos e quando ressuscitarem continuarão sendo mortos. Porque não tiveram encontro com o Senhor e com esse Jesus Cristo. Lá em Efésios diz, meus irmãos, que antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Deus, pelo seu grande amor que nos amou, Ele enviou Jesus Cristo e pela graça, por essa graça, que nós somos salvos. Mas aí começa assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, olha aí, ó, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu agora o mar os mortos que nele havia, desde o tempo de Noé, que morreram nos mares, foram ressurretos e ressuscitados. O inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, a Bíblia diz aqui que existe 2 livros. O primeiro livro é o livro da vida. O livro da vida, meus irmãos, vai ser aberto para dizer que eles não estão escritos lá. Mas a Bíblia diz também que vai se abrir outro livro. E é esse livro que vai julgar todos aqueles que estão de pé, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Todos que estiverem ali vai ser julgados segundo as suas obras. E lá em João 12, versículo 48, eu quero que o irmão abra, por favor, para ler e para comprovar que esse livro aqui vai ser aberto no dia do julgamento e do juízo final. João 12, 48. Pastor Elias, leia, por favor, pastor Elias, com voz bem alta. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. A palavra. Esta Bíblia, essa palavra que vai julgar no último dia. Primeiro livro, o livro da vida. Segundo livro, a Bíblia Sagrada, que vai servir para julgar os vivos, os mortos, que ressuscitaram ali no juízo final. Mas, meus irmãos, aí, como vai ser esse julgamento? Primeiro, aqueles que estão ali vão ser julgados pela sua consciência e seus pensamentos. Eu quero que o irmão abra, por favor, Romanos 2, 15 e 16. A irmã aqui, por favor. Romanos 2, 15 e 16. Vai ser julgado pela sua consciência e seus pensamentos. Porque nada está oculto aos olhos de Deus. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, naturalmente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus,
julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Os irmãos entenderam? Que naquele dia serão julgados pela sua consciência e pelos seus pensamentos. Sabe por quê, irmãos? Que Deus deu uma consciência para todo mundo. Todo mundo sabe quando está pecando. Todo mundo sabe que está errando, porque ele tem uma consciência. Então ele vai ser julgado pela sua consciência e pelos seus pensamentos. Mas a Bíblia diz também que no dia do juízo as pessoas serão julgadas pelas suas palavras. Mateus 12, Andréia, 36 e 37. E o irmão ali, Romanos 10, 9 e 13. Primeiro, Mateus 12, 36 e 37. Vamos manusear a palavra de Deus, é bom, né, irmãos? Amém. Para saber quem está falando é a Bíblia, não é irmão Leonardo, não, viu? Mateus 12, 36. E 37. Mas eu vos digo que a toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque as tuas palavras serás justificado e por tua palavra será condenado. Então, meus irmãos, olha aí. Pelas suas palavras serão julgados, mas também pelas suas palavras será justificado. Romanos 10, 9 e 13. Se for a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas acontece, meus irmãos, que essa justificação nós só podemos fazer hoje. Porque se confessarmos ao Senhor com a nossa boca, e que o nosso coração crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Hoje nós podemos ser justificados pela nossa palavra. Mas no dia do juízo, você será justificado pelas palavras que você proferiu. De escárnio, de rejeição, você será julgado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse sim será salvo. Então, por isso que nós seremos justificados pelas nossas palavras. E, em último lugar, nós seremos justificados pelas nossas obras ocultas. Romanos 2, 16, o irmão abre. Hebreus 4, 13, outro irmão. E Eclesiastes 12, 14. Esse é o último versículo. Tem mais, não? Ficar só aqui para não ganhar tempo. Isto sucederá no dia em que Deus, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Está vendo, irmãos? O segredo dos homens, as obras ocultas, aquele pecado que a pessoa faz e ninguém vê. Ele pensa que só ele que sabe, mas os olhos do Senhor estão atentos, contemplando os bons e os maus, e ele sabe de todas as coisas, porque o nosso Deus, ele é onisciente. E não tem obra no mundo que ele não sabe. Hebreus 4, 13, irmão Paulo. Irmão Paulo é irmão Roque. Irmão Roque, não sei. Aí, Onde é que eu achei Paulo? estamos chamando de Hebreus 4, 13 e Eclesiastes 12, 14. Quem achou Eclesiastes, pode ler. Hebreus 4, 13 e Eclesiastes 12, 14. vamos lá. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Os irmãos compreenderam? Que nada está oculto diante dos olhos de Deus. Pecados ocultos estão escondidos, que você faz e pensa que ninguém está vendo, mas o nosso Deus está vendo. Então, no dia do juízo, eles vão ser julgados também pelas obras ocultas. Mas serão julgados também pelas obras públicas. Aquilo que você faz, escarnece, e todo mundo vê, e você vira como pedra de tropeço.
O crente ele tem que ter muito cuidado, que as obras públicas também falará, e nós seremos julgados no dia do juízo por essas obras. E por fim, João 12, 48, que diz que a palavra de Deus irá julgá-lo no dia do juízo, que o pastor acabou de ler. Então, meus irmãos, no dia do juízo, todos estarão diante de Deus e serão confrontados e julgados pelo aquilo que eles fizeram. E não tem desculpa, porque ninguém estará inocente aos olhos de Deus. Porque ninguém nesse mundo vai estar diante de Deus sem saber que existiu um Deus, que Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que Ele o visse, para que Ele desse crédito. Mas só, meus irmãos, hoje, esse Jesus Cristo que veio, Ele é seu amigo. Ele é nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. E hoje Ele nos quer. E Ele nos convida dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse Jesus Cristo, meus irmãos, Ele abriu uma porta, chamada de porta da graça. E ela não está só aberta, ela está escancarada. E a Bíblia diz que Ele é a porta, dizendo: eu sou a porta. Amém. E aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse Jesus Cristo, meus irmãos, lá de Tito 2,11, diz o seguinte: que a graça de Deus se fez manifesta, trazendo salvação para todos os homens. E todo mundo tem que entender que debaixo do céu, nem outro nome foi dado entre os homens pela qual devemos ser salvos, mas o grande nome, o precioso nome, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, todos saberão disso. E no dia do juízo, não haverá desculpa, porque no dia do juízo, é Ele que não te quer mais. Porque a Bíblia diz, lá em Atos 17, que Deus já preparou esse justo juízo, Jesus Cristo, e deu prova disso quando Ele ressuscitou dos mortos. E esse juiz, meus irmãos, é Jesus Cristo, e Ele é santo, e no dia do juízo Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. E depois disso, o lago de fogo. Olha o que diz no final. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, é triste, meus irmãos. É muito triste. Por isso que nós, como igreja, nós temos que levar esse evangelho da salvação para as pessoas. Porque pessoas estão indo a passos largos para o inferno por falta do conhecimento. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, que edificou a sua igreja, meus irmãos. E nós temos que nos levantar e pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Porque esse papel é nosso. Não é dos anjos, não é de ninguém. Foi dado a mim e a você. E ai de nós se não pregarmos o evangelho. Hoje, o jardineiro lá de casa, fazendo jardim, eu fiquei sabendo um certo tempo que ele era crente. Aí eu olhei para ele e vi ele assim meio desanimado. E olhei direitinho, uma argola de todo tamanho na orelha dele. Eu falei: esse rapaz não está sendo mais crente, não. Não estou julgando ninguém que usa briga, pelo amor de Deus. Aí me aproximei dele e comecei a perguntar como é que ele estava. Como é que estava a vida espiritual dele. Se ele estava firme na rocha ou estava igual prego na areia. Ele olhou para mim e falou: Demetrio, eu estou igual prego na areia. Eu falei: por quê, meu irmão? Eu estou afastado do evangelho. Eu olhei para ele e falei: você escolheu um péssimo tempo para se afastar da presença de Deus. Porque Jesus Cristo está voltando. E a Bíblia diz que no último suar da trombeta, meus irmãos, Ele vai arrebatar a sua igreja. E o que você está esperando? E ele começou a se justificar, a falar. Falei: meu irmão, volta para Jesus. Volta para Jesus Cristo, meu irmão. E pregou o evangelho para aquele rapaz. Eu senti que ele ficou assim. Eu li esse versículo para ele. Que um dia todo mundo teria que morrer. E que ele estava preparado para se encontrar com Deus. Ele falou que não estava. Então oramos pela vida desse rapaz. O nome dele é Léo. Ele é o jardineiro aí do Alphaville. Sempre ele faz o jardim pessoal ali. E hoje eu senti o desejo de falar de Jesus para ele. Está afastado do evangelho. Mas, meus irmãos, nós temos que estar sim preparados para enfrentar esse juízo. E a terceira verdade aqui diz o seguinte: que Cristo morreu uma única vez para tirar o pecado do mundo. Como enfrentar o juízo? Meus irmãos, na sua misericórdia, Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para a nossa salvação. E Jesus Cristo, meu irmão, morreu naquela cruz. Derramou seu sangue. Chegou ao ponto de Jesus clamar a Deus e dizer: Pai, por que me abandonaste? Meus queridos, Cristo foi desamparado naquele momento onde ele estava sendo crucificado por um motivo. Porque ele estava recebendo sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E ele foi desamparado, abandonado,
para que eu e você fossem parados. Amém. Porque Deus agradou moê-lo, meus irmãos. Porque se Cristo morreu numa cruz para nos salvar, não foi porque anjos e nem demônios tramaram contra ele. Foi porque o próprio Deus o crucificou antes da fundação do mundo por causa de mim e de você. Porque o amor de Deus é tão grande por nós, meus irmãos, que o amor de Deus brotou em seu coração antes que o mundo existisse. Porque, Alexandre, quando você ainda estava no ventre de sua mãe, ele já te conhecia. E ele já te chamava pelo nome. E a Bíblia diz que ele te tinha gravado na palma da sua mão. E ele conhece o seu andar, o seu levantar, e sabe até quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Porque o nosso Deus é extraordinário. É fantástico. Porque o nosso Deus é bom. E ele vê esse mundo, meus irmãos. Ele se entregou. Ele morreu uma única vez para pagar os nossos pecados. E a graça, meus irmãos, é de graça. Mas o preço foi pago, foi muito alto. O preço que foi pago por Cristo, Alexandre, era impagável. Nem eu e nem você, ninguém poderia pagar. Porque foi morte e morte de cruz. A minha morte e a sua morte não poderia, meus irmãos, apagar os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Porque Deus olhou para o mundo e não viu nenhum justo, nenhum sequer. E os nossos atos de justiça de Isaías eram como trapos de imundícia, que só revelam o mal que está em nós. A Bíblia diz que em pecado nós gerou a nossa mãe e que em nós não habita bem algum. Então, meus queridos, se não fosse Cristo em nossas vidas, nós estávamos condenados. E a Bíblia diz mais, que ele ressuscitará segunda vez. E ele voltará segunda vez para buscar aqueles que o esperam. Graças a Deus por essa igreja, meus irmãos. Uma igreja bem doutrinária, que sabe dessa verdade. E a Bíblia diz lá em Hebreus, meus irmãos, que falta só um pouquinho de tempo, e diz que aquele que há de vir virá e não tardará. E ela diz mais, que devemos reter firme a confissão dessa nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Cristo vai voltar, queridos. Cristo vai voltar, e nós devemos sentir essa alegria da salvação. Amém. Para podermos dizer, como a igreja primitiva, saudavam os outros dizendo, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus, porque nesse mundo não tem mais nada que presta. Nada mais presta nesse mundo. A falta de amor, a corrupção. E aí, o que você tem feito com a sua vida? Nós temos que aproveitar a nossa vida, meus irmãos, para buscar esse Deus, buscar a presença desse Deus, porque ele vai voltar e nós temos que estar preparados. E a Bíblia diz, prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrar com esse Deus. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão negligenciando. Muitas pessoas estão, como posso dizer assim, não estão atentos com essa grande salvação. E lá em Hebreus 2, no versículo 3, diz assim, como escaparemos nós dessa tão grande salvação, que foi anunciada primeiro pelo próprio Deus, e depois por aqueles que ouviram e a confirmaram. Quem ouviu e confirmou é a igreja, meus irmãos. Quem ouviu e confirmou foram os santos profetas. E Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu seu único filho, meus irmãos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que esse amor de Deus é tão grande? O texto de João 3,16 nos revela. Porque o texto revela que lá existe o maior doador, que foi o Deus Pai. Mas o texto de João 3,16 também revela que lá está revelada a maior dádivida de Deus, que é o Deus Filho, Jesus Cristo, que ele deu o seu maior presente para nós. Esse texto também revela, meus irmãos, os maiores necessitados, que sou eu e você. Nós, todos os pecadores, éramos os maiores necessitados. E o texto de João 3,16 também revela, Alexandre, o maior propósito, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Por isso, meus irmãos, eu encerro dizendo, prepara-te, irmãos, para encontrar esse Deus. Amém. E a igreja precisa saber disso. Muitas vezes essa mensagem, porque o irmão está pregando essa mensagem, nós somos todos crentes. Estamos entre irmãos, mas nós precisamos relembrar para sentirmos a alegria da salvação. Verdade. Sabia disso, irmãos? Porque a Bíblia, ela não cansa de dizer, lembrai-vos. Lembrai-vos. E o próprio Cristo também disse em Apocalipse, lembra-te, pois, de tudo aquilo que tenho visto e guarde, porque o dia do Senhor virá como ladrão, quando ninguém estiver esperando.
que Deus, pois, possa abençoar essa congregação Amém. e que Deus possa acrescentar essa igreja a cada dia aquele que há de se salvar. Amém, Jesus.